Montar uma carteira previdenciária com ações que pagam bons dividendos é certamente uma das melhores formas de se investir na Bolsa de Valores. E quem ensina isso para a gente é nada mais, nada menos do que Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa, que vem fazendo isso há muitos anos e vem sendo muito bem sucedido. Ganhou R$ 1 milhão por dia, minto, 1 milhão e 15 por dia somente em 2021. E se você quer saber como, a gente vai falar um pouco aqui da carteira do Luiz Barsi e vai comparar isso com a metodologia que a própria filha dele, a Luiz Barsi, prega, que é a BEST, olhando para alguns setores em específico, ver se o Luiz Barsi está enquadrado nessa metodologia, se ele está fora, quem é que está certo, quem é que está errado. A gente monta uma carteira, faz um copiar e colar aqui da carteira do Luiz Barsi e olha para a metodologia, porque é importante, pessoal, você montar a sua própria metodologia ou seguir uma metodologia e não exatamente olhar para as carteiras, olhar para a carteira do próprio Luiz Barsi, que ele divulgou ano passado, por exemplo, e aí tentar copiar isso na sua carteira, porque tem todo um cenário que vai mudando o tempo todo, você tem que entender o que ele usa de critério e não exatamente como ele comprou as ações, quando ele comprou, porque tudo muda o tempo todo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, aproveita também, dá o like, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e marca o sininho para você não perder nada. Meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e a partir de agora eu vou servir para você um bocado de boas informações para você poder deliciar-se, degustar aí de uma sabedoria de um cara que é muito, 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 muito bom, o Luiz Barsi Filho. Vamos lá. Primeiramente, para quem quer seguir a gente aí no nosso WhatsApp, você pode entrar no grupo do WhatsApp do seu mordomo financeiro e trocar ideia lá comigo, com o Alexandre, que é o outro analista aqui também, que a gente fala bastante sobre ações, divulga para você tudo que a gente está fazendo aqui no seu mordomo financeiro, assim você não perde nada. Aponta aí o seu celular para o QR Code ou entra no link da descrição do vídeo, acompanha a gente lá, fica com a gente lá também na comunidade do seu mordomo financeiro. Então, para falar do Luiz Barsi, da carteira do Luiz Barsi, é importante a gente frisar o seguinte: eu quero primeiro olhar a carteira dele. Foi divulgada no passado a carteira dele, e ele não divulgou exatamente quais ações que tinham lá, quanto que tinha de cada um, mas ele falou as principais ações que tinham lá, e aí a gente pode ver que temos Banco do Brasil, Transmissão Paulista, CEMIG, Taesa e etc. As principais são Banco do Brasil, Transmissão Paulista, CEMIG, Klabin e Unipar Carbocloro. Ora, legal, tem outras empresas menores, tem outras participações menores, mas a gente quer saber o seguinte: qual é a metodologia? Segundo a própria filha dele, a Luiz Barsi, do Ações Garante Futuro, o que eles seguem é uma metodologia chamada de BEST, que é: eu vou pegar empresas que são do setor bancário, elétrico, seguro, saneamento e telecom. Isso é o BEST, esse é acrônimo. O Barsi tem ações de banco? Tem, principalmente Banco do Brasil. Já teve Itaú, Itaúsa também, mas agora ele falou que está pagando muito pouco dividendo, ele não quer mais saber. Ele gosta de dividendo. Elétricas, ele tem Transmissão Paulista, CEMIG e tem Taesa menorzinha. Seguro, ele tem IRBR, uma escolha bem estranha para uma empresa de seguro, afinal de contas, a resseguradora IRBR, e passando por maus bocados aí, é uma aposta bem arriscada. E ele não tem hoje, pelo menos de acordo com o que foi divulgado, uma empresa de saneamento e telecom, pelo menos não nas principais posições. E ele tem Klabin, Suzano, Taurus, Unipar, Carbocloro e Paranapanema, que não tem nada a ver com esses setores. Empresa de saneamento, empresa de arma, empresa de produtos químicos, de cobre, não tem nada a ver com esses setores. Certo ou errado, essa é a carteira dele e não está 100% condizente com o acrônimo aqui e com a metodologia divulgada por eles próprios. A verdade é que, será que tem motivo? Será que se a gente fizer aqui alguns filtros bons, a gente vai chegar em todos esses setores aqui? Todos esses setores têm empresa boa? De repente não tem. E aí é até um jeito da gente comparar isso. De qualquer forma, se a gente pegar aqui as 5 principais que eu marquei de verde aqui e tentar olhar qual é a rentabilidade que a gente teve nessas carteiras, numa carteira com esses 5 ativos aqui, 20% para cada um ao longo de 5 anos, o Banco do Brasil, que seria o B aqui, né, do BEST, teria tido 140% de retorno em 5 anos, quase 20% ao ano, e um dividend yield médio de 7,2. Lembrando, pessoal, dividendo é um negócio que sai do preço da ação. Então, quando a gente olha essa rentabilidade, ela já está corrigida. Então, quando eu olho aqui, por exemplo,
boto aqui 5 anos de rentabilidade, esses preços aqui não necessariamente foram os preços que estavam lá na hora, já estão corrigidos pelos dividendos. Então, esse ganho que está mostrando aqui já é o ganho total, com valorização mais dividendo. E aí você vê que o Banco do Brasil tem se valorizado bem, o Banco do Brasil tem pago bem os dividendos, tem excelentes números aqui. Eu não vou entrar agora no detalhe, daqui a pouco eu entro em alguns números, mas a gente vai ver que aqui eu tenho o dividend yield atual, que teoricamente seria essa barrinha aqui, e teremos aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos. E aí, o erro que muita gente acha é que eles olham somente o dividend yield atual, o que não é verdade. Afinal de contas, eles olham sim o dividendo lá dos últimos 5 anos. Tem que saber se a empresa é perene, se ela costuma pagar dividendo e não só se ela pagou dividendo nos últimos 12 meses. E tem vários outros critérios aqui que a gente vai olhar agora. Vou diminuir minha tela aqui para a gente poder ver um pouco mais dessa brincadeira toda. Então, a primeira ação que o Barsi tem aqui é a ação do Banco do Brasil, pagou 7,2 de dividendo de médio. Transmissão Paulista, 162% de valorização com 21% na média. Semig, 262 com 29%. Clabin, 34% com 6% de média. E a principal aqui, ó, que mais subiu, mais valorizou, Unipar Carbocloro, valorizou aí quase 33% ao ano. E também é a que mais pagou dividendo na média. Se você tivesse montado uma carteira com 20% de cada uma dessas há 5 anos, não adianta fazer isso agora. Há 5 anos, a média de retorno seria de 23,3%, maior até do que o nosso queridão Warren Buffett, que no geral tem mais ou menos uns 20%. Só que lembrando, aqui teve uma inflação, você precisa tirar a inflação para saber o seu ganho real. Então não faça a besteira de não colocar a inflação na sua conta, sempre tem que colocar. E pagou aí 7,53 de dividendo, pessoal. Ah, é pouco, é muito, porque a Selic está 13,75? Primeiro que a Selic não esteve 13,75 durante todos os últimos 5 anos. Você pegar a média vai dar mais ou menos uns 6 ou 7. E, principalmente, não é a comparação certa a fazer, porque as ações se valorizam. Você, no mínimo, teria que pegar esse valor de 23% aqui e comparar, porque eu estou pegando valorização mais dividendo para chegar, sim, no que eu estou ganhando ao todo. E aí, esse valor de 23,13, note, é bem maior do que a Selic. A Selic foi em torno de 6 ou 7% nos últimos 5 anos. Então, esse valor seria pelo menos 3 vezes maior do que você deixar o seu dinheiro largado na tal da Selic. Imagine se você deixa seu dinheiro na poupança ou no investimento ruim, pessoal. Então, sempre é importante comparar banana com banana, laranja com laranja. Investir em CDI, investir em PCA+, investir em poupança seria muito mais seguro, mas com certeza você teria ganho menos. Então essa relação de risco e retorno é sempre muito importante. Compare as coisas certas. Voltando aqui e tentando agora pensar num jeito da gente olhar se realmente a gente está fazendo a coisa certa, eu estou vendo que o Barça não pega todos os setores que deveria pegar aqui. Ele faz uma carteira que está sendo super vencedora, depende de quando ele entrou, se realmente ele esteve posicionado, e nessas proporções também, né? Eu sei que o Unipar Carbocloro e a Klabin são as suas principais posições, mas tem outros aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui montar alguma carteira que seja tão boa quanto utilizando a metodologia. Então, vou pegar aqui uma de cada setor. Vou utilizar alguns critérios e vou tentar chegar aqui numa carteira com uma de cada. E depois a gente pode até fazer uma brincadeira aqui de acompanhamento. Eu posso aqui acompanhar uma vez, pelo menos, por mês, para a gente poder chegar aqui nessa metodologia, saber se de fato vale a pena manter essa carteira aqui para o longo prazo, mês a mês, acompanhar como é que ela está se saindo. Se vocês querem que eu faça isso, escrevam aí nos comentários. Quero acompanhar essa carteira que você criou aí todo mês, e eu faço um vídeo todo mês acompanhando, comparando a estratégia do Barsi com a estratégia do Best e a estratégia que eu defini aqui, os critérios que eu defini para poder pegar as empresas desses setores, tá bom? Me avisem aí que a gente faz aí com o maior prazer. Vamos utilizar aqui o status do investidor 10 para poder fazer nosso filtro. Poderíamos utilizar o Status Invest. Para quem me acompanha sabe que eu uso bastante esses dois sites. Os dois você vai ter aqui uma busca avançada que você vai fazer vários tipos de filtros muito bons. Mesma coisa vai acontecer aqui no Investidor 10, você vai vir aqui em ações, vai colocar aqui comparador de ações, não, busca avançada, e você vai ter aqui o mesmo critério. Aqui não só alguns filtros, mas você pode inserir vários filtros aqui. O problema, pessoal, aí, ó, o problema de todos esses sites é que tem umas falhas. Às vezes você bota alguns filtros, aí o filtro não pega direito.
deixa informação de fora, então tem que tomar bastante cuidado com os filtros. E outro, eu já disse, eu não gosto de utilizar filtro, porque ele tira, às vezes, uma ação que é boa, e pode acontecer aqui, que é boa, mas está com um pouquinho abaixo daquele critério, eu poderia até relevar, mas eu botei um filtro e o filtro não releva. Então eu prefiro fazer alguns rankings, algumas coisas, considerando tudo ao mesmo tempo, e isso eu faço nas minhas ferramentas, no BI, que eu mesmo criei para poder analisar as ações, mas não é o alvo da nossa aula aqui hoje. Vamos então utilizar como critério, primeiro, fazer por setor. E aí, no primeiro setor, eu vou pegar o setor que é mais complicadinho aqui para poder fazer filtro, que é o setor de previdência e seguros. Vou colocar aqui as empresas que tem, ó, não filtrei nada, e ele apareceu aqui: BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, Sul América, Wiz, algumas estão aqui. Se eu quiser fazer um filtro do mais básico, geralmente eu faço o quê? Eu quero empresas que tenham preço sobre lucro de pelo menos 10, ou no máximo 10. Por que no máximo 10? Já falei em outras aulas, eu vou falar aqui, ó. Quando eu olho para o preço sobre lucro, ele me diz o preço de uma ação sobre o seu lucro. O preço de uma ação, de uma única ação, sobre o seu lucro por uma única ação. Então, como exemplo aqui, ó, uma empresa que vale R$ 60 hoje, um lucro de 6 tem um preço sobre lucro de 10. Significa que ela levaria 10 anos para se pagar. Esse é um critério bom ou ruim? Olha aqui. Depende. 10 anos, se eu receber o mesmo dinheiro em 10 anos, significa que eu recebi de fato o mesmo dinheiro? O dinheiro tem um valor no tempo. Então ele não é a mesma coisa. Então eu não gosto muito de dizer que eu recebo de fato meu dinheiro em 10 anos. Eu prefiro utilizar a conta inversa, que é o lucro sobre preço. Então eu pego o 6 e boto aqui em cima, pego o preço e boto embaixo, 6 sobre 10 vai dar 10%. O que é isso? É o poder que essa empresa tem de pagar dividendo baseado no seu lucro. Uma empresa que tem R$ 6 de lucro, está valendo R$ 60 hoje, ela tem uma capacidade de pagar 10% de dividendo, porque o que ela distribui é o seu lucro. Se essa empresa, por um exemplo, distribuir 60% do seu lucro em dividendos, chamado payout, ela vai ter um dividend yield de 6%. E esse é o critério mínimo que a gente vai colocar aqui, 6% de dividend yield. Exemplo, uma empresa que teve 10% de poder de lucro, resolveu pagar 60%, deixar 40% retido. Por que ela deixa retido? Para reinvestir. Como é que o negócio vai crescer se a empresa não tiver dinheiro para reinvestir? Ou ela vai reinvestir o próprio dinheiro dela, ou ela vai no mercado, pega dinheiro emprestado e paga juros. De alguma forma, ela precisa de dinheiro para poder crescer. E esse reinvestimento a gente vai ver depois, não hoje né, nessa aula, mas em outras aulas, que é uma das melhores maneiras de você ver se uma empresa é de crescimento ou não. Bem, nosso critério aqui, eu quero então empresas que tenham no máximo um preço sobre lucro de 10, poder de lucro de 10% e o dividend yield de 6%. Vamos ver aqui o que a gente tem na nossa busca. Então, eu coloquei 10 aqui. Preço sobre valor patrimonial, eu já falei que eu gosto de no mínimo 0,7, porque eu não gosto de empresas muito capenga, que estão muito baratas no mercado, e o barato às vezes sai caro. Então tem que estar pelo menos 70% do seu valor patrimonial para não ser uma empresa que pode estar com algum problema. Já é baixo, mas a gente vai deixar aqui. O dividend yield, pessoal, eu posso colocar o atual, mas eu prefiro, como o próprio pessoal do Barsi fala, colocar o dividend yield médio, porque aqui eu tenho a média dos últimos 5 anos. Então, é uma empresa que é resiliente em pagar dividendo de pelo menos 6%, que é o mínimo que o Décio Bazin, que é uma das filosofias que o Barsi segue, prega de 6%. Outra coisa, eu quero uma empresa que tenha uma boa capacidade, que eu chamo de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, não sei o que chama, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, a gente vai ver que influencia em tudo aqui, influencia no preço sobre lucro, influencia no poder de lucro, influencia no dividendo. Não vou entrar em detalhe, mas é importantíssimo que essa empresa tenha. E botei um valor aqui relativamente alto, mas é para a gente pegar boas empresas mesmo. Se precisar, a gente vai ter que mexer aqui para poder achar alguma. Vai ser ruim, mas a gente vai precisar flexibilizar se precisa. Afinal de contas, eu quero uma empresa de cada setor. Vamos lá ver se aparece alguma coisa? Ó, bacana, apareceu BB Seguridade, Caixa Econômica Seguridade e Wiz. E eu quero filtrar aqui, ou botar no critério, de maior dividend yield médio por ação nos últimos 5 anos. Por quê? Porque eu quero saber, de fato, quais dessas empresas são boas pagadoras de dividendos, já que é a metodologia do BASE de dividendos, não dividend yield atual, mas dos últimos 5 anos. Quando eu olho aqui, a Caixa Econômica, a Caixa Seguridade, é a que tem o maior dividend yield médio. Porém, se você pegar aqui de fato, ela não tem nem 5 anos na Bolsa. Ela era que estava aqui dentro da Wiz. A Wiz era praticamente quem fazia todo o seguro da Caixa, virou a Caixa Seguridade.
a Wiz diminuiu, ela arranjou outros contratos também, outros critérios, mas essa empresa aqui não tem 5 anos para a gente dizer que tem, ó, 2021 foi quando começou, então tem aí 2 anos apenas, não posso escolhê-la, porque esse dividend yield médio aqui de 5 anos, na verdade, é só de 2 anos, então não vale a pena para mim. Opa, deixa eu aumentar minha tela aqui de novo. Quando eu faço aqui esse critério, então, o que eu estou fazendo? Eu quero uma empresa que esteja lá há 5 anos e que tenha bons números. Ora, BB Seguridade está aqui com preço sobre lucro de 9,25, menor do que 10, dividend yield atual de 9,28, é o maior de todos, o dividend yield médio de 7,93, preço sobre valor patrimonial altíssimo, veja, altíssimo, é vendida a mais de 6 vezes o seu valor patrimonial, porém, como ela tem esse número aqui, o ROI, muito alto, ela tem uma capacidade de pagar dividendo legal e paga o dividendo legal. Então muita gente diria, é uma empresa muito cara. É cara porque pode ser cara, porque tem um ROI alto. Depois eu explico melhor, mas o ROI é muito importante. Então no meu critério aqui, BB Seguridade está melhor do que o WIS, porque está com números melhores, crescimento melhor, dividend yield melhor. Então eu vou escolher BB Seguridade aqui como a primeira ação que vai compor aqui. Então vou botar aqui BBSE3, BB Seguridade, e vou ver como é que BB Seguridade se comportou. Eu já estou vendo aqui que ela tem um dividend yield médio de 7,93. Então, vou botar aqui, ó, dividend 7,93 por ano. Precisa de 2. E vou ver aqui qual foi o desempenho dela nos últimos 5 anos. Veja que ela teve uma subida, estava custando 16, agora está custando 30 e pouco. Em os últimos 5 anos, 86,36. Não estou colocando corrigido pela inflação aqui, tá? 86,33, 86,36, ou seja, 13,26 por ano. Ou não, é aqui embaixo, desculpa. Tudo isso aqui vem para baixo, porque a seguradora não é o banco ainda. Pronto. Corrigido. Muito bem. Vamos para o próximo critério, banco. Vou fechar aqui. Vou agora procurar um bom banco. E esse bom banco, qual será que vai ser? Adivinha? Vamos ver se vai ter um banco aqui bacana com esses critérios. Legal, tem o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, Itaúsa, Banestes e o ABC. Qual deles é o melhor? Se você olhar, aí presta bem atenção, se você olhar aqui pelos números, o melhor é o Banco da Amazônia. Porque, ó, o preço sobre lucro dele é 3,3, baixíssimo. Eu tenho aqui dividend yield de 7 e pouco, mas o dividend yield médio 9,53. Preço sobre valor patrimonial, o ROI dele é bacana. Outra coisa que a gente pode inserir aqui, agora que não está mais na seguradora, porque daria erro, eu sei que daria erro, é o crescimento da receita e do lucro. E aí você vai ver, ó, que olhando por esse critério de crescimento de receita e de lucro, essa empresa ainda tem um crescimento muito bom de receita e de lucro, ao Banco da Amazônia. Porém, pessoal, quando a gente entra aqui para ver, é uma empresa que tem pouquíssima liquidez. Não que você não possa investir nela, você até pode usá-la como um bom critério, ela vem subindo bem, é uma empresa boa e bacana, porém, a liquidez dela, que você pode ver aqui embaixo, ó, na liquidez, você vai descendo, que vai ter vários critérios. Ó. A liquidez dela é apenas 223 mil por dia. E a gente gosta de empresa que tem pelo menos 1 milhão para você poder entrar e sair, não tomar toda hora aquele spread quando você tiver que comprar ou vender uma ação. Você pode deixar esse critério para lá se você quiser, não é eliminatório de fato, mas para a gente aqui vai ser eliminatório porque a gente está procurando sempre empresas que tenham mais liquidez. Então vou agora para o segundo, Banco do Brasil, que tem aqui, ó, preço sobre lucro muito bom, dividend yield muito bom atual, médio maior do que de Itaúsa, preço sobre valor patrimonial está abaixo, isso é muito importante, tem um ROI bacana, 19 pouco, não é tão alto assim, mas é bacana, está um dos mais altos hoje entre os bancões, e tem ali crescimento de lucro de receita. Então, Banco do Brasil, a gente vai ter que como nosso banco escolhido, que é o banco também escolhido pelo Luiz Barsi, aqui a gente se entendeu. Dividend yield médio 7,17. Então a gente vai pegar aqui e vai colocar 7,17. Vai colocar aqui BBAS3. E vamos ver aqui qual é o crescimento, 144,47. 144,47. Total, o retorno anual de 19,58 é o nosso banco. Vamos agora para o E de elétricas. O que a gente quer aqui em elétrica? Aí, elétrica, você sabe que tem transmissora, tem geradora, e eu não vou aqui ficar me atendo a isso, tá, pessoal? Não vou me ater ao tipo de empresa elétrica, simplesmente a empresa elétrica e pronto. É dentro de utilidade pública, em elétrica. Então, se é
Geradora, distribuidora, transmissora, eu não vou me preocupar aqui, porque não é o caso. E aqui, nesse caso, eu já posso colocar também a dívida, que é um negócio bastante importante. Eu não vou colocar aqui, porque sempre dá alguns erros, porque a dívida líquida pode ficar negativa. Se você tiver mais caixa do que dívida, fica negativa, e aí some do critério. Eu não quero que ele suma do critério, então eu vou colocar aqui sem esse critério aqui, mas vou colocar para aparecer aqui, só para a gente ver se a dívida está controlada, tá bom? Então, ó, quando eu coloco estes novos critérios aqui, eu tenho algumas empresas, novamente, a primeira de todas aqui, a EEL3, é uma empresa sem liquidez. Então, vou novamente confirmar, eu vou ver que essa empresa, é até difícil ver o gráfico dela, a liquidez dela é péssima, então já podemos eliminá-la aqui já por falta de liquidez também, e a gente não quer empresa com pouca liquidez, a liquidez dela diária, cadê a liquidez diária aqui, ó, 125 mil apenas, muito, muito, muito pouco. A segunda é a Taesa, com 10,15 de dividendo médio, preço valor patrimonial até alto para uma elétrica, ROI bacana, ó, da Taesa. Nós temos, eu não botei aqui a margem, deixa eu botar a margem, que eu também gosto da margem líquida. Cadê a margem líquida? Deixa eu botar a margem líquida aqui também agora, porque agora a gente pode acrescentar também. Eu quero a margem líquida de pelo menos 10%, pessoal. Os bancos até têm, a chamada de margem bancária, tá? Então, a margem líquida da Taesa agora sim, bem bacana, 60%, um ROI bacana também, um crescimento bacana aqui. É pequeno, na verdade, o crescimento da Taesa, não está crescendo tanto. A CEMIG, que é uma das empresas que estão lá na carteira do Bassi, ela é boa, só que ela está com os números abaixo aqui da queridona Taesa, então é a Taesa que vai entrar aqui no nosso critério TAI 11, vai entrar, a gente vai ver que ela tem 10,15 de dividendo, 10,15 de dividendo, e tem um crescimento aí, ó, de pelo menos, deixa eu ver, 232,64 nesse período, 27,17 a Taesona aí cresceu um monte, é um monstro de crescimento aí, ó, nos últimos 5 anos, uma excelente escolha. Já temos então aqui nosso banco, elétrica, e temos a BB Seguridade como seguradora. Será que agora a gente vai conseguir achar a empresa que o Barsi não achou? Será que o Barsi está dando mole, não está achando a empresa certa, pessoal? O que vocês acham? Note, não é que você tenha que ter todos, mas eu quero colocar todos aqui porque eu quero testar o sistema aqui para ver se eu consigo pelo menos uma de cada que colocar. Vamos lá. Vou entrar aqui agora na parte de... Vou continuar a utilidade pública, colocar saneamento, e vou aqui fazer o filtro, e eu vou ver que não apareceu nenhuma empresa. Triste, né? Por que será que não está aparecendo? Vamos testar para ver o que está acontecendo. Por exemplo, será que essas empresas têm um ROI suficiente? Vou botar o ROI aqui para 10%, por exemplo, vou ver se aparece alguma coisa. Tem uma diminuição no ROI, porque eu botei um ROI alto, lembra que eu queria um ROI alto. Opa, apareceu agora a Copasa e a Sanepar. Então, eu poderia flexibilizar o critério só para ter alguma coisa, afinal de contas, novamente, Sanepar e Copasa são empresas excelentes, só que não estão hoje com o ROI tão alto quanto já foi. Deu uma diminuída, a gente está tendo aí alguns ajustes nessas empresas de saneamento, por exemplo, a Sanepar principalmente caiu bastante depois que a gente começou a falar de marco de saneamento e algumas coisas que estão acontecendo, e aí às vezes dá uma caída no ROI. Copasa a mesma coisa. De qualquer forma, nós temos aqui duas empresas e uma delas vai entrar, e eu vou botar aqui a Copasa, porque ela está com maior crescimento de lucro, está com um ROI um pouco maior aqui, está um pouquinho mais cara do que a nossa querida Sanepar, mas tem um dividend yield médio, que é o nosso principal critério. Eu, particularmente, escolheria pelo preço sobre lucro, mas o principal critério lá do Barsi não é esse, é o dividendo, então vai entrar a Copasa, CSMG3. CSMG3 vai entrar aqui e nós vamos colocar seu dividend yield médio, que é de 7,13, 7,13, e vamos colocar aqui o retorno dela nos últimos 5 anos, que é de quanto? De quanto? De quanto? 119,50. Ou seja, 17% ao ano, um excelente retorno, para falar a verdade. E telecom, pessoal, será que a gente arranja alguma coisa? Será que a Oi vai aparecer aqui? Meu Deus do céu, já pensou? Impossível, né? Uma empresa com baita prejuízo que a Oi tem, é impossível. Telecomunicações, o que vai aparecer aqui? Novamente, mesmo baixando para 10 aqui,
não apareceu nada. Vamos baixar para 5, ver se alguma também não apareceu nada. Vamos baixar aqui para 0, pessoal. O que está acontecendo aqui? Também não apareceu nada. Então, o problema não é o ROI. Note, os critérios que eu coloquei aqui, algum deles não foi suficiente. Por exemplo, vou tentar agora o critério que é o nosso principal critério, que é o dividend yield médio de 5 anos, que até está zerado aqui, ainda assim não está aparecendo. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Zerar aqui para ver se vai aparecer alguma coisa para a gente poder filtrar em termos de telecom. Então, ó, vou zerar todo mundo aqui, vou até pegar aqui de novo aqui a busca avançada, para ficar zeradinho. Vou colocar aqui em telecomunicações, vou botar meu filtro, e vocês vão ver que qual é o grande problema aqui, ó. Eu quero olhar a margem líquida, eu quero olhar o ROI, eu quero olhar o crescimento, e eu quero saber o que está acontecendo. Por que essas empresas não entraram? Nem vou olhar aqui em Intelbras, oi, nem apareceu aqui, então beleza. Ia ser só para a gente tirar mesmo. Mas vejam que as empresas de telecom tiveram um crescimento negativo de lucros. Por isso, não entrou em nenhum critério ali, porque o lucro dela está diminuindo. Isso é muito ruim. Fora isso, dividend yield delas não atingiu aqui os 6%, colocando aqui o dividend yield médio. Ó. Cadê o dividend yield médio aqui também? Ó? Que é o que a gente quer como melhor critério. O que mais se aproxima aqui seria mesmo a TIM, nesse caso. A Live aqui vai ficar de fora também, porque nem está mostrando os dados todos aqui, nem tem dividend atual. E aí eu vou botar aqui a Vivo como principal empresa, pertinho do nosso dividend yield, faltando 0,2, com alguns critérios que não passariam, não tem crescimento, o ROI não é de 15%. Então, note, não é à toa. Então, novamente, por que o Luiz Barça não está seguindo? Não tem, talvez, hoje empresa que esteja dentro dos critérios que ele está seguindo, então não adianta colocar só por colocar. Eu gosto de um setor, mas aquele setor não está me dando nenhuma oportunidade. Por exemplo, o setor de tecnologia é muito bom, mas não está com nenhuma oportunidade boa, não adianta. O setor de saúde é muito bom, porém, as empresas estão todas caras, não está te dando entrada. Enquanto não estiver dando entrada, não adianta forçar a entrada, mas a gente aqui é teimoso e vai forçar a entrada, então eu vou colocar a Vivo para poder compor aqui a nossa carteira. Vou pegar aqui o dividendo de 5,98 da Vivo e vou pegar aqui o crescimento ou quanto que valorizou a Vivo nesses últimos 5 anos, 25,41. Pronto, formei a minha carteira. Note, a minha carteira gerou 121% nos últimos 5 anos, contra 183% do nosso querido Bárcio. A média dele, 23,13, a minha 17,26. Dividendo dele, 7,53. Meu dividendo, 7,67. Estou ganhando aí um pouquinho em dividendo, estou perdendo bastante em valorização, mas não é esse o critério, afinal de contas, o que a gente quer saber é aqui para frente. Veja, eu não estou copiando as ações do Bárcio, eu estou utilizando o critério. Só o que ficou igual aqui foi o Banco do Brasil, o restante ficou diferente, e aí a gente vai ver se vale a pena, a gente vai comparando aqui de tempo em tempo, se montando uma estratégia hoje com os mesmos conceitos que o Bárcio utiliza, que o pessoal do Ações Garante o Futuro, da filha dele, prega, que é o pessoal do Best, se isso realmente valeria a pena para uma estratégia previdenciária. A gente vai ver os dividendos que serão pagos daqui para frente, vai ver a valorização dessas ações, e se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal do Seu Mordomo Financeiro, dá aquele like maroto para você aprender sempre, cada vez mais aqui com a gente, para a gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha, pessoal. É importante que você compartilhe com as pessoas que estão perdidas, não sabem como é começar a investir. É uma excelente estratégia. É muito bom você entender como é que funciona a bolsa e poder utilizar estratégias claras e muitas vezes simples. Não precisa ser complicado. Sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.